Vamos agora, meus amigos, falar sobre mais um tema. Vamos falar sobre a repartição de competências. Repartição de competências que é uma característica das federações. Afinal de contas, se há entes federativos dotados de autonomia política, é importante que esse poder político esteja distribuído entre os entes federativos. E a distribuição desse poder político se dá mediante a repartição constitucional de competências. Ao repartir competências entre os entes federativos, o legislador constituinte observou certos princípios. Vem aqui comigo. Quais princípios foram observados? O primeiro deles é o princípio da predominância do interesse. Princípio da predominância do interesse. O que significa isso? O que é o princípio da predominância do interesse? Vejam, a União tem competência para emitir moeda. Por que ela tem competência para emitir moeda? Porque emissão de moeda é uma matéria em que o interesse predominante é nacional. Eu tenho que emitir uma moeda única para circular no país como um todo. Então, o interesse predominante é o interesse nacional. Outro exemplo, assegurar a defesa nacional. O interesse predominante é o interesse nacional, portanto, competência da União. Agora vamos lá. Fixar o horário de funcionamento do comércio local. Isso é matéria na qual o interesse predominante é o interesse local. Portanto, a competência é dos municípios. Então, esse é um princípio, a predominância do interesse, que guiou o poder constituinte originário ao repartir competências entre os entes federativos. E se você pensar nele, você não consegue resolver tudo, óbvio que não. Mas se você pensar nele, você já consegue descobrir várias competências dos entes federativos. Você já consegue deduzir várias delas. Tá? Outro princípio que foi levado em consideração é o princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade. O que é esse princípio da subsidiariedade? É um princípio segundo o qual a solução de um problema deve ser dada pelo ente federativo que está mais próximo do problema e que consegue, obviamente, resolver aquela questão. Então, por exemplo, transporte coletivo de passageiros dentro do município. Eu penso cá comigo. O município sozinho consegue resolver esse problema? Transporte intramunicipal? Consegue. Então é competência do município explorar esse transporte coletivo municipal. Agora vamos pensar. Transporte intermunicipal de passageiros. O município sozinho consegue resolver? Não. Transporte intermunicipal, o município sozinho não consegue. Mas um estado consegue. Então é competência do estado explorar o transporte intermunicipal. Agora, vamos lá, avançando um pouco mais. Transporte interestadual de passageiros. Um estado sozinho consegue resolver esse problema? Não. Transporte interestadual e internacional é competência da União. Tudo bem? Então esse é o princípio da subsidiariedade. Os problemas têm que ser resolvidos pelo ente federativo que está mais próximo do problema. Tá? Vamos lá. Existem algumas técnicas aqui de repartição de competências. E nós temos que saber quais são elas. Tá? A primeira técnica de repartição de competências é a repartição horizontal de competências. E a segunda é a repartição vertical. A gente poderia até aprofundar mais nisso aqui, porque isso aqui é um pouco mais complexo, ainda tem outros tipos de técnicas, tá? Modelos de repartição, mas o que interessa para a sua prova, vamos ficar por aqui, tá? Repartição horizontal e repartição vertical. O que é a repartição horizontal?
Pensa aqui comigo. Repartição horizontal. Todo mundo está no mesmo nível, né? Ou seja, quando se usa a técnica de repartição horizontal de competências, cada ente federativo está atuando na sua esfera própria de atribuições. Não há aqui uma atuação conjunta. A repartição horizontal é própria daquela federação, daquele federalismo dual, né? Os entes federativos exercendo atribuições sem comunicação uns com os outros, né? Quando eu falo, por exemplo, em competências privativas da União, competências privativas e exclusivas também da União. Aqui, meus amigos, é nada mais, nada menos do que a aplicação da repartição horizontal de competências, da técnica de repartição horizontal, né? Porque, veja, a União vai cuidar dessas matérias aqui e cuidar sem interferência de outros entes federativos. É técnica de repartição horizontal. E existe ainda a técnica de repartição vertical. Na repartição vertical, os entes federativos vão atuar em conjunto. Então aqui é um federalismo de cooperação, né? Na repartição vertical. Exemplo, as competências comuns. As competências comuns a todos os entes federativos. As competências concorrentes, que são competências atribuídas à União, aos Estados e DF. São nada mais, nada menos do que a aplicação da técnica de repartição vertical. Tá? Então, os entes federativos vão atuar aqui em conjunto. Observe que a Constituição Federal de 88 adotou as duas técnicas. A Constituição Federal de 88 adotou a técnica de repartição horizontal e a técnica de repartição vertical. Quando é que ela adotou a técnica de repartição vertical? A atribuir competências comuns e concorrentes. Já, por outro lado, adotou a repartição horizontal ao definir competências privativas da União, competências exclusivas da União, competências também que são do município, né, algumas dos municípios, né? Então a Constituição, a Constituição de 88, ela fez uma mistura das duas aqui, tá? Continuando. Falando agora de classificação de competências. Como assim, Ricardo, classificação? É o seguinte, as competências, conforme previsto na Constituição Federal de 88, elas vão ser ou competências administrativas, ou vão ser competências administrativas, ou vão ser competências legislativas. Você vai precisar conhecer quais são competências administrativas e quais são competências legislativas. Competência legislativa é simples, o próprio nome já nos indica, né? É uma competência para legislar. Por exemplo, eu digo, é competência privativa da União legislar sobre direito penal. É competência privativa da União legislar sobre direito do trabalho. Pronto, é uma competência legislativa. Agora, se eu falo assim, é competência da União assegurar a defesa nacional. É competência da União autorizar a produção de material bélico, fiscalizar também a produção de material bélico. Observe, aí eu não estou falando de competência legislativa mais, estou falando de uma competência administrativa. É uma competência também chamada, né, de competência material. Competências administrativas ou materiais, que estão relacionadas a quê? A execução, a prestação de serviços públicos. Quando eu falo de alguma competência que está relacionada à execução de serviços públicos, essa será uma competência administrativa, diferente da competência legislativa, que obviamente é uma competência para legislar, né? Vamos falar então agora das competências exclusivas da União. Mas antes, eu queria apenas apresentar para vocês uma visão geral
de como o legislador constituinte fez para atribuir competências entre os entes federativos. O que o legislador constituinte ele fez? Ele deu competências, ele enumerou expressamente as competências da União, né, que vão ser competências exclusivas e privativas. Ele numerou as competências da União. Enumerou as competências dos municípios. E para os estados, o que o legislador constituinte fez? Ele falou assim, olha, para o estado, vão ser competências dos estados, aquilo que sobrou. Ou seja, aquelas competências que não lhe forem vedadas pela Constituição. Claro, o Constituinte enumerou algumas atribuições dos estados? Sim. Mas não enumerou todas. Os estados ficaram com o que sobrou. Por isso nós até dizemos que os estados têm uma competência residual. Tá? Então, a técnica usada pelo legislador constituinte foi enumerar, atribuir expressamente as competências da União e dos municípios e atribuir aos estados a competência remanescente ou residual. Tá? Foi assim que o legislador constituinte fez. Pois bem, então vamos agora falar das competências da União. Começamos aí pelas competências exclusivas. As competências exclusivas que aparecem lá no artigo 21. Quando eu falo que são... o que eu tenho que saber aqui sobre as competências exclusivas? Antes de partirmos para a decoreba, tá? Vamos lá. Competências exclusivas, elas são, todas elas, competências de natureza administrativa. Ou seja, estão relacionadas à execução de serviços públicos. Por exemplo, assegurar a defesa nacional, né? Emitir moeda, fiscalizar a produção de material bélico. Tá? São competências administrativas. E por serem exclusivas, elas são competências indelegáveis. Elas são indelegáveis. Certo? Essas são duas características aqui que vocês têm que guardar das competências exclusivas. Elas são competências administrativas e são indelegáveis. E aí nós vamos agora partir para a decoreba. Não tem jeito, tá? Eu não quero aqui ficar lendo com você todas as competências da União, tá? Eu vou ler algumas e depois fica aí para você a missão de ler. Isso aqui é decoreba, não tem jeito, tá? Vamos lá, vem cá comigo, olha só. Compete à União. Essas aqui, ó, inciso 1, 2 e 3, todas relacionadas à relação com outros países, né? Aqui, ó, inciso 1, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Com base nisso é que nós dizemos que a União representa o Brasil no plano internacional. Representa o Brasil no plano internacional. Mas a União só tem autonomia política, lembrando. A República Federativa do Brasil é que tem soberania. A União não tem soberania, não. A União tem autonomia política. Também compete à União declarar a guerra e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, já falei várias vezes aqui, né? Inciso 4, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Inciso 5, decretar o estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Quem decreta essas situações aqui todas, tá? Estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, é o próprio presidente da República. O presidente da República que decreta essas situações de crise constitucional, né? Autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico, emitir moeda, administrar as reservas cambiais do país, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. O STF já tem decisão aqui reconhecendo uma espécie de monopólio que os correios têm, né, em relação ao serviço postal. Inciso 11, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações. Isso aqui vale a pena você saber, ó. Serviços de telecomunicações são serviços públicos, né? São serviços públicos de competência da União. Então uma concessão de um serviço público de telecomunicação é dada pela União.
né, é dada pela União. Aqui, ó, outros serviços públicos que são da União também, competência da União. Radiodifusão sonora de sons e imagens, instalação de energia elétrica, aproveitamento energético de curso de água, navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária, transporte ferroviário e aquaviário, transporte, esse aqui, ó, cai bastante em prova. Transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Aqui, meus amigos, ó, vou até recapitular o que eu já comentei com vocês. Se for um transporte interestadual e internacional, é competência da União. Se for um transporte intermunicipal, é competência dos estados. E se for um transporte local, ou seja, dentro do município, aí é competência do próprio município, tá? Mas aqui, ó, transporte interestadual e internacional, competência da União. Também, ó, portos marítimos, fluviais e lacustres, competência da União. Inciso 13, esse aqui vale a pena também vocês saberem, ó. Competência exclusiva da União, organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do DF e dos territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. É até por isso que nós falamos que o DF tem autonomia parcialmente tutelada pela União. Observação. Defensoria Pública do DF, a competência é do próprio DF, competência do Distrito Federal. Veja que aqui ele falou só de Defensoria Pública dos Territórios, né? Inciso 14, aqui, ó, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, vai ser competência da União, né? Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Pensa no IBGE, tá? IBGE, que é uma instituição federal, né? E, portanto, competência exclusiva da União, esses serviços aqui. Inciso 16, exercer a classificação para efeito indicativo de versões públicas e de programas de rádio e televisão. O que é esse negócio de exercer a classificação? É dizer assim, ó, esse programa aqui não pode para menores de 18 anos, não pode para menores de 12 anos, né? Inciso 17, conceder anistia, competência da União. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. Isso aqui já havia aparecer também em prova várias vezes. Vejam só, defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. Que são, esse aqui é um tema, né, que causa uma comoção muito grande em nível nacional, né? Uma calamidade pública, ela acaba indiretamente afetando o país como um todo. O país inteiro fica em comoção por aquela calamidade pública. Por isso que o planejamento, né, dessa defesa permanente contra situações de calamidade pública é feito pela União, tá? Institui Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, competência da União. Diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Estabelecer princípios de diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Executar o serviço de polícia marítima, aeroportuária de fronteiras. Quem faz isso daqui, né, esse serviço de polícia marítima, aeroportuária de fronteiras, é a Polícia Federal. Tá? Então vejam, gente, é um decoreba sem fim esse negócio aqui, ó. Você vai ter que dar uma lida depois. Aqui, ó, inciso 23, também vale a pena destacar aqui essa questão do comércio, industrialização e comércio de minérios nucleares e seus derivados, né? Isso é competência da União, existe um monopólio estatal sobre ele. Por quê? Porque é uma atividade sensível, né? Inspeção do trabalho, também competência da União. Existe o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Ele cuida ele é responsável pela inspeção do trabalho em nível nacional. Quem faz isso são os auditores fiscais do trabalho, né? Estabelecerá as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Por que, gente, que o exercício da atividade de garimpagem vai ser regulamentado pela União?
porque os recursos minerais são bens da União. Então existe uma relação, né? Existe um interesse nacional predominante aí, né? Vamos lá. Competências privativas da União. Meus amigos, fechamos as competências exclusivas, tá? Vocês vejam, só para deixar claro aqui, vocês viram, não sei se vocês perceberam, sempre existia um verbo no começo da competência. Eu vou até voltar para você ter uma noção. Ó. Existe um verbo aqui, ó, explorar. Aqui, ó, organizar, manter, estabelecer. Sempre verbos, né? Executar, estabelecer, né? Então, sempre aqui tem um verbo. O que isso nos indica, meus amigos? Nos indica que alguma coisa vai ser feita. O verbo indica ação, não é? Então, alguma coisa vai ser feita. Vai ser executado um serviço público. Eu digo isso pelo seguinte, porque as competências exclusivas da União, elas não são competência legislativa. Então, se você tiver na dúvida, você consegue resolver só pensando isso. Por exemplo, direito do trabalho. Você fica na dúvida, de repente, assim, na prova, em saber se direito do trabalho é competência exclusiva ou competência privativa da União. Aí você vai pensar. Aí a questão vai estar escrita assim, competência para legislar sobre direito do trabalho. Competência para legislar sobre direito do trabalho. É exclusiva ou é privativa? Aí você pensa, ó, legislar sobre direito do trabalho. Ah, direito do trabalho, legislar é competência legislativa. Então não é administrativa. Se não é administrativa, é uma competência privativa, não é? Porque as competências exclusivas são competências administrativas, relacionadas à execução de um serviço público. Entenderam isso que eu queria, que eu estou passando para vocês? É uma maneira muito boa de você resolver questões de prova, né, que envolvam repartição de competência, é pensar isso. Se tiver escrito, é competência para legislar, você já sabe que não é exclusiva, né? Porque a exclusiva, ela é uma competência administrativa relacionada à execução de serviço público, né? As competências privativas, como eu estou dizendo, elas estão privativas da União, estão no artigo 22, e elas são competências legislativas. Ricardo, elas são delegáveis? São. Olha a diferença aqui também, ó. Elas são delegáveis. O que a Constituição diz no artigo 22, parágrafo único? Ela diz que é possível que a União delegue, né, essas competências mediante lei complementar. Então, uma lei complementar da União pode delegar a quem? Pode delegar aos estados e também ao DF, né? Lei complementar da União pode delegar aos estados e também ao DF, embora não esteja expresso na Constituição, delegar aos estados e DF a competência para legislar sobre questões específicas das matérias do artigo 22. Quando é feita essa delegação, cabe destacar aqui que deve ser respeitada a isonomia federativa. Imagina, a União delega, edita uma lei complementar para delegar aos estados a competência para legislar sobre direito do trabalho, sobre questões específicas de direito do trabalho. Ela pode fazer isso, mas quando ela editar essa lei complementar, ela tem que delegar, né, a competência para todos os estados e para o Distrito Federal. Ela não pode delegar só para São Paulo, só para Minas Gerais, não. Ela tem que observar a isonomia federativa, né? Então a União pode editar uma lei complementar, delegando aos estados e ao DF a competência para legislar sobre questões específicas das matérias de sua competência, das matérias do artigo 22, né? Observando a isonomia federativa. Vamos em frente? Olha aqui então, vamos ver as competências privativas da União. Então, inciso 1,
O inciso 1 é o que mais aparece em prova, disparado, assim, tá? O inciso 1 é o que mais aparece. Se você souber o inciso, você vai saber ele a partir de um mnemônico, um macetezinho que eu vou ensinar para você. Tá aqui, ó. Não sei se você já sabe, né? Se você já estudou comigo, já sabe. Então é o seguinte, ó. Compete privativamente à União legislar sobre capacete de PM. O que é o capacete de PM? Compete privativamente à União legislar sobre, aqui, ó, direito civil, direito agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Compete privativamente à União legislar sobre capacete de PM. Há vasta jurisprudência do STF a respeito desse tema. Vou citar para vocês algumas aqui. Imagina o seguinte, é editada uma lei estadual definindo o processo e o julgamento para crimes de responsabilidade. Pode uma lei estadual ou mesmo a Constituição estadual fazer isso? Não. É competência privativa para a União legislar sobre direito penal, inclusive sobre crimes de responsabilidade. Então não pode a Constituição do Estado ou a lei estadual definir o processo e julgamento para crimes de responsabilidade. Isso é competência privativa da União. Se uma lei estadual entrar nessa seara, ela padecerá de uma inconstitucionalidade formal, né? Porque houve um vício, né, quanto à competência. Outro exemplo, imagine uma lei estadual que estabelece, estabelece valores máximos para pagamento de taxas de estacionamento privado. E aí, gente? Imagina, uma lei estadual dizendo, ó, o valor máximo que um estacionamento pode cobrar é de R$5 por hora. Essa lei estadual pode fazer isso? Não pode, porque está entrando na matéria de direito civil. Direito civil é competência privativa da União para legislar. E por aí vai, tá? Então, existem muitos casos aí de leis estaduais, leis municipais que foram consideradas inconstitucionais por violar competência, né, da União. O que mais? É competência privativa da União legislar sobre desapropriação. E aí vem outras aqui, né? Tem várias aqui. Eu chamo a sua atenção para essa 11 aqui, ó. Trânsito e transporte. Competência privativa da União, legislar sobre trânsito e transporte. Tem um caso, chegou no STF, uma lei estadual que estabelecia a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. Não quero aqui discutir o mérito, né, dessa lei, que é muito boa, né, estabelecer a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. Mas olha só, lei estadual não pode fazer isso. Lei estadual não pode estabelecer a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. Por quê? Porque trânsito e transporte é competência privativa da União. Outro exemplo de lei declarada inconstitucional pelo STF, uma lei estadual que regulamentava a profissão de motoboy. Opa! Tem dois problemas aí que nós podemos analisar. Primeiro, é competência da União legislar sobre direito do trabalho, então não pode um Estado regulamentar uma profissão. Existe ainda, podemos considerar também, que a profissão de motoboy ela está relacionada a trânsito e transporte, então o Estado também não pode falar disso, né? Então, cai muito em prova trânsito e transporte. Continuando, também ó, é competência privativa da União legislar sobre nacionalidade, cidadania, naturalização, sobre populações indígenas, né, imigração, entrada, extradição, expulsão de estrangeiros. Tudo isso competência privativa da União. Competência privativa da União, organização do Sistema Nacional de Emprego, legislar sobre isso. Organização judiciária do Ministério Público do DF, dos territórios e da Defensoria Pública dos territórios, bem como organização administrativa destes. Sistema estatístico, sistema cartográfico de geologia nacionais, que tem a ver com o IBGE, né? Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular.
Sistema de consórcios e sorteios. É competência privativa da União legislar sobre isso. Aqui, inclusive, eu chamo a sua atenção para a existência de uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 2. A súmula vinculante número 2, ela diz que vai ser inconstitucional uma lei, um ato normativo estadual, municipal, que regulamente sistema de consórcios e sorteios. Por exemplo, bingo. Não pode uma lei estadual, uma lei municipal dispor sobre isso. Porque sistema de consórcios e sorteios, inclusive bingo, é competência privativa da União legislar sobre isso. Então a súmula vinculante número 2 diz que é inconstitucional a lei estadual entrando nessa matéria aqui. Né? O inciso 21 é competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpo de bombeiros militar. Atenção aqui, nesse eu faço um parêntese. Olha só, quem organiza e mantém as polícias militares e os corpos de bombeiro militar são os estados. Né? Existe, inclusive, uma subordinação hierárquica ao governador do estado. Né? Então, organizar e manter polícia militar, bombeiros, é competência do estado. O que nós estamos falando aqui? Não é isso. Nós estamos dizendo que a União pode legislar sobre normas gerais de organização das polícias e dos bombeiros. Tá? Normas gerais. Então, colocar aqui destacado. Competência da Polícia Federal, das Polícias Ferroviárias Federais, é lógico, competência da União. Seguridade Social. Atenção aqui, vou fazer um asterisco também. É competência privativa da União legislar sobre Seguridade Social. Agora, Previdência Social não é competência privativa da União, não. Previdência Social é matéria da competência concorrente. Competência concorrente. Competência concorrente que é atribuída para quem? É atribuída à União, aos estados e ao Distrito Federal. Né? Então, atenção. Legislar sobre Seguridade Social é competência da União. Legislar sobre Previdência Social é competência concorrente. E por que eu chamo a sua atenção? Porque se você já estudou um pouco mais, sabe que a Seguridade Social ela é composta de um tripé. A Seguridade Social é composta de Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Né? Pois bem, Seguridade Social é competência privativa da União. Previdência é competência concorrente da União, Estados e DF. Mais uma, diretrizes e bases da educação nacional. Vale a pena também destacar aqui o seguinte, que legislar sobre diretrizes e bases é competência da União, mas legislar sobre educação é competência concorrente também, tá? Competência privativa da União, legislar sobre registros públicos. Por exemplo, os cartórios, né, são registros públicos. Atividades nucleares de qualquer natureza. Também competência privativa da União. Inciso 27. Normas gerais de licitação e contratação. Exemplo de norma que trata de licitação e contratação, normas gerais. A Lei 8666. Então, a União legisla, tem competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Mas eu pergunto para você, os estados e os municípios podem legislar sobre licitação e contratos? Podem. Podem editar normas específicas sobre essas matérias, né? Normas específicas. Normas gerais de licitação e contratação é competência privativa da União. Normas gerais. Agora, normas específicas, aí não. Normas específicas podem ser editadas pelos estados, pelos municípios, tá?
Também a competência privativa da União legislar sobre propaganda comercial, sobre defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. E o parágrafo único que nos diz que uma lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas. Então, esse daqui é a possibilidade de delegação de competência, né? Então, as competências privativas da União, competências privativas são delegáveis. A literalidade da Constituição fala apenas em estados, mas também é possível a delegação para o DF, né? Se for uma competência estadual, vai delegar para o DF também, né? Falando agora de competências comuns lá do artigo 23, tá? As competências comuns, elas não são legislativas. Atenção para isso. As competências comuns não são legislativas. As competências comuns, elas são competências de natureza administrativa. Competências administrativas. Então, estão relacionadas à execução de serviços públicos. E essas competências comuns, meus amigos, elas são competências... Por que elas levam o nome de comuns? Porque elas são atribuídas a todos os entes federativos. Atribuídas a todos os entes federativos. Então, quem tem competência comum? A União, os estados, o DF e os municípios. Todos os entes federativos têm competência comum, tá? E aqui nós temos várias. Eu quero que você tenha em mente o seguinte, que as competências comuns, elas envolvem interesses da sociedade como um todo. Interesses de natureza mais difusa, né? Então, olha aqui, ó, inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição. Opa, esse é um interesse difuso. Todos os entes federativos têm esse interesse. Imagina, não é só a União que tem que zelar pela guarda da Constituição, das leis, né, das instituições democráticas. Todos os entes federativos têm. Do mesmo modo aqui, ó, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Competência comum. E, de novo, ó, não estou falando que é legislar sobre saúde, não. Vamos cuidar da saúde. Cuidar da saúde e assistência pública. Competência comum. Proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural. Olha aqui, mais um interesse difuso em jogo, né? Também, ó, o inciso 4, mesma lógica, ó, bens de valor histórico, artístico, cultural, valor difuso, interesse difuso. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e inovação. Cuidado, tá? Porque aqui, ó, proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação é competência comum. Agora, legislar sobre cultura, legislar sobre educação, legislar sobre ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, legislar sobre essas matérias aqui é competência concorrente. Então fica ligado nesse tipo de pegadinha, né? É a mesma coisa aqui, ó, no inciso 6. Proteger o meio ambiente é competência comum. Mas legislar sobre proteção ao meio ambiente é competência concorrente, tá? Preservar as florestas, a fauna e a flora. Também, ó, aqui, ó, o verbo sempre no início, né, denotando que é uma competência administrativa. Fomentar a produção agropecuária e organizar abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Competência comum. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização. Competência comum. Esse inciso, aqui ó, inciso 11, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. E o inciso 12, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Muita atenção aqui para o seguinte, política de educação para a segurança do trânsito é competência comum.
Mas legislar sobre trânsito e transporte é competência privativa da União. Perceberam a diferença? Legislar sobre trânsito e transporte, competência privativa da União. Estabelecer política de educação para o trânsito, para a segurança no trânsito, aí é competência comum. O que é a política de educação para a segurança do trânsito? Aqueles outdoors, né? Por exemplo, se beber, não dirija. Né? Isso é uma política de educação para a segurança do trânsito e é competência de todos os entes federativos. Agora, legislar sobre trânsito e transporte, não. É competência privativa da União. Aqui também existe previsão para elaboração de lei complementar. Só que essa lei complementar tem uma finalidade diferente. Ela serve para fixar normas para cooperação entre a União e os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então aqui é para cooperar. Essa lei complementar não é para delegar nada, é competência para cooperação, para fixar normas de cooperação. Falando agora sobre competências concorrentes. As competências concorrentes estão no artigo 24 e elas são competências de natureza legislativa. Competências legislativas. Como é que funcionam as competências concorrentes? Como funciona a competência concorrente? Funciona do seguinte modo, meus amigos. Olha, na competência concorrente, a União vai ter competência para editar normas gerais sobre uma determinada matéria da competência concorrente. Ao passo que os estados e o Distrito Federal, eles vão exercer a competência suplementar, né? Eles vão exercer a competência suplementar, editando normas específicas sobre aquela matéria. Então, para exemplificar isso, vamos pegar aqui uma matéria da competência concorrente, que é direito tributário. Direito tributário é matéria da competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Então, como é que funciona? A União edita normas gerais de direito tributário. Aos estados e DF cabe legislar sobre normas específicas de direito tributário. Cabe exercer a competência suplementar, né? Então, observe, a Constituição diz: a competência da União para editar normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados e do DF. Certo? Ou seja, a União edita normas gerais de direito tributário, enquanto os estados e o Distrito Federal vão editar normas específicas. Tá? Essa competência suplementar dos estados, ela pode ser dividida em duas. Essa competência suplementar, ela pode ser dividida em duas, tá? Nós temos primeiro a competência suplementar complementar e temos a competência suplementar supletiva. Como é que funciona esse negócio aqui? Não é difícil não, gente. A competência suplementar complementar, ela pressupõe que já existe uma norma federal, uma lei federal de normas gerais. Competência suplementar complementar. Já existe uma lei federal de normas gerais e o Estado vai apenas complementá-la. Vai complementá-la como? Editando uma norma específica, tá? Então aqui na competência suplementar, o Estado edita norma, os estados e o DF, eles vão editar normas específicas, complementando a norma federal, né? As normas gerais da União, tá? Então é aí que eles editam normas específicas. Veja que o exercício dessa competência suplementar complementar, ela pressupõe a existência de uma lei federal de normas gerais. E essa norma específica, editada pelo Estado e pelo DF, ela não pode contrariar
àquela lei federal de normas gerais. Ela tem que ser compatível com ela, não é? Pois bem, e a competência supletiva? Essa aqui, ela vai ser exercida diante da ausência da lei federal de normas gerais. Como assim, Ricardo? É o seguinte, imagine que a União não editou a sua lei federal de normas gerais. Ela foi omissa. O que é que vai acontecer? Diante da omissão da União, diante da ausência da lei federal de normas gerais, os estados e o DF exercerão a competência legislativa plena. Vamos colocar isso. Diante da ausência de lei federal de normas gerais, os estados e o DF exercerão a competência legislativa plena. O que é a competência legislativa plena? Significa que os estados e DF poderão, além de editar normas específicas, também editar a lei de normas gerais. Entendido? Ou seja, na omissão da União, quando a União deixa de editar a sua lei federal de normas gerais, os estados e o DF exercem a competência legislativa plena, editando não só a lei de normas gerais, como também questões específicas. É o que se chama de competência suplementar supletiva. Tá? Mas aí imaginem aqui comigo, a União, o Estado de São Paulo, ele, diante da omissão, diante da ausência de normas da União, o Estado de São Paulo edita a sua lei de normas gerais. A União vê aquilo acontecendo e resolve se mexer. A União vê aquilo acontecendo e resolve editar a sua lei federal de normas gerais. O que vai acontecer com essa lei estadual de normas gerais? Ela vai ser revogada? Não. Ela vai ficar com eficácia suspensa. A Constituição Federal é bem clara ao dizer isso. A Constituição Federal diz, ó, a superveniência de lei federal de normas gerais suspende a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrária. Tá? Então vai suspender a eficácia. Não cabe falar em revogação, mas sim em suspensão da eficácia. Isso aí não cai em prova não, tá? Isso aí despenca na prova e você tem que saber. Vamos dar uma olhada agora nas competências concorrentes. Então tá aqui, artigo 24 da Constituição fala das competências concorrentes. Tem um macete que eu quero ensinar para vocês aqui também. O macete é o seguinte, ó. Compete à União, aos Estados DF, legislar concorrentemente sobre pufeto. O que é o pufeto? Cai muito esse pufeto em prova, né? Compete competência concorrente legislar sobre pufeto. Direito penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário e orçamento, né? Então guarda o pufeto. Se você guardar o pufeto e o capacete de PM, você já vai acertar várias e várias questões de prova. Isso eu garanto para você, né? Tranquilo? Com o pufeto você mata aqui, ó, o inciso 1 e 2. Também é competência concorrente legislar sobre juntas comerciais. É só se lembrar que tem junta comercial em cada estado, né, da federação, tem uma junta comercial. Custas dos serviços forenses, produção e consumo. Aí aqui, ó, a parte de meio ambiente toda, ó. Legislar sobre proteção do meio ambiente, florestas, caça. Legislar sobre proteção ao meio ambiente é competência concorrente. Agora, proteger o meio ambiente é competência comum. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Esse aqui, ó, inciso 8. Legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor. Então, direito do consumidor aqui, ó, competência concorrente.
Inciso 9, cai muito em prova esse aqui, ó. Educação, cultura, ensino, dispor, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essas matérias aqui, ó, isso aqui cai muito em prova. Educação, isso é competência concorrente. Agora, cuidado, diretrizes e bases da educação, diretrizes e bases da educação nacional, aí é competência o quê? Diretrizes e bases é competência privativa da União. Né? Inciso 11, procedimentos em matéria processual. Atenção, vou fazer um asterisco aqui também, porque isso é pegadinha de prova. Legislar sobre direito processual, legislar sobre direito processual é competência privativa da União. Artigo 22, desculpa. Artigo 22, inciso 1. Né? Agora, então, legislar sobre direito processual é privativa da União. Agora, legislar sobre procedimentos em matéria processual é competência concorrente. Aqui, ó, previdência social, proteção e defesa da saúde, competência concorrente. Lembrando que seguridade social é competência privativa da União. Assistência jurídica e defensoria pública, competência concorrente. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Proteção à infância e juventude. Organização, garantia de direitos e deveres das polícias civis. Tudo competência concorrente. E aqui, meus amigos, essas regras que nós já comentamos, mas eu gostaria de mostrar para vocês a literalidade da Constituição. Então, como funciona a competência concorrente? Aqui, ó. Funciona do seguinte modo. A competência da União, como funciona? A competência da União, no âmbito da competência concorrente, limita-se a estabelecer normas gerais. Normas gerais são da União. E os estados, eles ficam com o quê? Ó? Com a competência suplementar. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Não exclui. Inexistindo a lei federal de normas gerais, o que acontece? Os estados exercem a competência legislativa plena. Isto é, podem editar as normas gerais e ainda legislar sobre questões específicas. Agora, se a União resolver se mexer e editar a lei de normas gerais, o que vai acontecer com a lei estadual? Ela vai ficar com a eficácia suspensa. Isso aqui despenca em prova. Então, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Terminamos, então, a competência concorrente. Vamos ver agora a competência dos estados. De início, eu já falo para vocês que a competência dos estados, ela é remanescente, ela é residual. O que significa isso? Significa que será competência do Estado, serão competências do Estado todas aquelas matérias que a Constituição não atribuiu à União, não atribuiu aos municípios. Então, é a competência remanescente, também chamada de competência residual. Tá? Como vocês estão estudando para a área fiscal, ainda vale a pena mencionar um outro detalhezinho aí, que é o seguinte. Não é só o Estado que tem competência residual. A União também tem competência residual. Em que matéria? Existem, e você vai estudar em direito tributário, aqueles impostos residuais. A União tem competência para instituir os impostos residuais. Então aí, é por isso que eu digo, não é só os estados que têm competência residual. A União também tem para instituir esses impostos residuais. Tá? Mas vamos lá. Competência dos estados, competência remanescente ou residual. Ou seja, as competências dos estados, elas não foram todas elas enumeradas pela Constituição. Não. O que o Constituinte fez foi atribuir expressamente as competências à União, atribuir expressamente as competências dos municípios. O que sobrou é competência dos estados. Vejam aqui, artigo 25, parágrafo 1º. São reservadas aos estados
as competências que não lhe sejam vedadas por esta Constituição, ou seja, o que sobrou. Agora, existem algumas competências que a Constituição atribui expressamente aos estados. Algumas, né? Uma delas são os serviços locais de gás canalizado. A Constituição diz, ó, cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, né? E parágrafo 3º aqui, ó, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Também já falamos antes sobre esse tema, né? A instituição dessas regiões metropolitanas, ela depende de lei complementar. E o artigo 125, os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nessa Constituição, né? Tranquilo, gente? Então, competência dos estados, algumas, essas aqui, né, são as atribuídas expressamente. A do parágrafo 1º é a competência remanescente ou residual. E vamos falar agora das competências dos municípios, que são elencadas no artigo 30 da Constituição Federal. O que o artigo 30 vai nos trazer? O artigo 30, ele vai nos trazer tanto competências administrativas, ele vai nos trazer tanto competências administrativas dos municípios, quanto competências legislativas. Temos os dois tipos, né, misturadas aí no artigo 30 da Constituição. Tanto as competências administrativas quanto as competências legislativas. Então vamos ver quais são elas, né? Aqui, ó, artigo 30. Compete aos municípios legislar, que é a competência legislativa, sobre assuntos de interesse local. Isso é competência dos municípios. Também é competência dos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Vejam que aqui os municípios, eles têm competência suplementar também, ó. Aqui é uma competência legislativa. É uma competência suplementar. Temos jurisprudência farta no STF a respeito desse tema, né? Por exemplo, município pode legislar sobre meio ambiente? Pode. Ricardo, mas meio ambiente é competência concorrente. E competência concorrente. Você tem razão. Competência concorrente, ela não foi atribuída aos municípios. A competência concorrente é da União, dos estados e do DF. Competência concorrente não foi atribuída aos municípios. Fato. Proteção do meio ambiente é competência concorrente. Legislar sobre proteção do meio ambiente. Agora, os municípios podem legislar sobre o meio ambiente, apesar de não terem competência concorrente? Podem. Podem. No exercício dessa competência suplementar que eles têm. Então, os municípios podem legislar sobre o meio ambiente no exercício da competência suplementar. Do mesmo modo, direito tributário. Direito tributário é matéria da competência concorrente. Mas os municípios podem legislar sobre direito tributário? Podem, no exercício da competência suplementar. Afinal de contas, há tributos que são instituídos pelos municípios. Né? Tranquilo, gente? Inciso 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes. O que mais? Criar, organizar e suprimir distritos. 5. Organizar e prestar diretamente sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Aqui, ó. E dentro desses serviços públicos de interesse local, o que se enquadra? O transporte coletivo. Transporte municipal, dentro do município. Né? Se for intermunicipal, é competência dos estados. Se for interestadual e internacional, competência da União. Inciso 6, manter com a cooperação técnica e financeira da União dos Estados programas de educação infantil e de ensino fundamental. Que também, ó, serviços de atendimento à saúde da população.
Inciso 8, promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Em relação a esse inciso 8, eu gostaria de destacar com vocês que existe o famoso plano diretor. Plano diretor. Né? Os municípios elaboram um plano diretor. O plano diretor ele trata desse tema, né? De como ele faz um planejamento urbano. E inciso 9, promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Tranquilo? Jurisprudência relevante agora acerca das competências dos municípios. Vamos lá? Primeiro a súmula vinculante 38, que é bem tranquila. Olha aqui, ó. O município tem competência para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Então, fixar o horário de funcionamento do comércio local é matéria de competência do município. Horário de funcionamento do comércio. Agora, imagina só, horário de funcionamento de agência bancária é competência do município? Horário de funcionamento de agência bancária? Não. Horário de funcionamento de agência bancária é matéria que extrapola o interesse local, é matéria relacionada ao sistema financeiro nacional. Horário de funcionamento de agência bancária, portanto, aqui ó, é competência da União. Competência da União. Por quê? Porque está relacionada ao sistema financeiro nacional. Agora vejam, súmula vinculante 49. Essa aqui também tem caído muito em prova. Súmula vinculante 49. Ofende o princípio da livre concorrência uma lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Então imagina o seguinte, uma lei municipal dizendo, olha, nessa rua aqui só pode ter um supermercado. E aí, gente? Essa lei vai ser constitucional? Não, a lei vai ser inconstitucional, porque ofende o princípio da livre concorrência, tá? Então não pode uma lei municipal limitar o número de estabelecimentos dentro de uma área, dentro de uma região, dentro de uma rua, tá? Isso ofende a livre concorrência, portanto, essa lei vai ser inconstitucional. Cabe destacar o seguinte, quando o STF aprovou essa súmula vinculante 49, ele deixou claro lá nos debates de aprovação que essa daqui não era uma vedação absoluta. O que eu quero dizer com isso? Que o STF admite a possibilidade de que exista uma limitação de número de estabelecimentos quando isso tem como objetivo proteger a segurança, garantir segurança. Por exemplo, uma lei que diga que postos de gasolina têm que guardar uma distância mínima entre si, essa lei vai ser constitucional. Por quê? Porque guardar uma distância mínima entre postos de gasolina tem um objetivo de segurança, evitar que um incêndio se alastre e ganhe proporções absurdas, né? Então, esse tipo de medida pode ser imposta por lei, quando busca proteger a segurança, né? Então, a súmula vinculante 49, ela não é de aplicação absoluta, né? Há essa ressalva quanto a ela, e já caiu em prova também. Vamos lá, vamos em frente, aqui ó. Fixação de limite de tempo de espera em fila de estabelecimento bancário. Ó, tempo de espera em fila é algo que está relacionado a conforto, não é? Se tiver relacionado a conforto ou segurança, né? Tempo de espera em fila ou utilização de câmeras, né? Em estabelecimento bancário. Isso aqui pode ser feito por lei municipal, sim. Lei municipal pode tratar dessa matéria. Quando for de conforto ou segurança, lei municipal pode tratar, mesmo sendo em estabelecimento bancário. Fixação do limite de tempo de espera em fila, aqui ó, de novo, tempo de espera em fila
dos usuários de serviço de cartório. Serviço de cartório é competência da União, né? Só que, tá aqui, ó, tempo de espera em fila. É relacionado a conforto e segurança? Então é lei municipal também. Agora vamos lá. Meia passagem para estudantes em transportes coletivos intermunicipais. Opa, intermunicipal é competência dos estados, né? Competência do estado. Se é competência do estado, a concessão de meia passagem também tem que ser por lei estadual, não é? Agora, se for transporte coletivo municipal, ou seja, transporte coletivo local, aí a competência para concessão de meia passagem é do município, se for transporte coletivo local. Mas como o transporte coletivo aqui que nós estamos falando é um transporte coletivo intermunicipal, aí a competência dos estados. E a concessão de meia passagem vai ser dos estados também, lei estadual, tá? Meus amigos, então, agora vamos resolver algumas questões de prova para encerrarmos a nossa aula de hoje. Primeira, sobre competência para legislar, é correto afirmar que compete privativamente à União legislar sobre sistemas de consórcio e sorteios. De cara, né, gente? Essa daqui é o nosso gabarito, a letra A. Existe, inclusive, uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 2, que reforça esse entendimento, né? Sistema de consórcio e sorteios, competência privativa da União, e a súmula vinculante 2, que diz que é inconstitucional uma lei estadual que trata dessa matéria. B. É competência comum da União, dos estados, DF e dos municípios legislar sobre propaganda comercial. Olha, de cara, mesmo se você não entendesse nada, já dava para dizer que é errado. Por quê? Porque uma competência comum nunca será para legislar. Nunca será para legislar. Competência comum é administrativa, né? Então, nisso aí você já vê o erro, né? Agora, legislar sobre propaganda comercial é competência privativa da União, tá? C. Lei ordinária poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias que são de competência privativa da União. Errado. Não é lei ordinária que faz isso, é uma lei complementar que pode fazer essa delegação. Letra D. A competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos estados. Errado. Não exclui, não. No âmbito da competência concorrente, a União legisla sobre normas gerais e os estados legislam sobre questões específicas. Eles vão exercer a competência suplementar. Letra E. Compete à União, aos estados e ao DF legislar concorrentemente sobre direito do trabalho. Errada. Não é competência concorrente. Direito do trabalho é competência privativa da União. É só lembrar do capacete PM. Tá? Aparece lá no artigo 22, inciso 1. Mais uma questão. Essa daqui foi boa, hein? ISS Teresina 2016. À luz das normas constitucionais de repartição de competências legislativas entre os entes federativos, cabe à União. Cabe à União. Letra A. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, cabendo aos estados o exercício da competência suplementar. De cara, né? De cara já é o gabarito. Letra A, isso mesmo. Direito tributário é matéria da competência concorrente. Então, é competência concorrente da União, dos estados e do DF legislar sobre direito tributário. Cabe à União editar normas gerais de direito tributário, aos estados e DF cabe exercer a competência suplementar, não é? Então, questão correta, tranquilo. Letra B, mas vamos ver os erros das outras. Tá falando que cabe à União, né, legislar privativamente sobre ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, sem prejuízo da competência estadual para proporcionar os meios de acesso à ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Errado. Por quê? Porque legislar sobre essas matérias aqui é competência concorrente. Competência concorrente. E quando ele fala aqui proporcionar os meios de acesso à ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, esse proporcionar aqui nos indica que é competência comum.
Essa segunda parte da B. Letra C, legislar privativamente em matéria de licitação e contratação em todas as modalidades para administração pública direta, autárquica, fundacional. Errada também. Por quê? A União, ela vai legislar sobre normas gerais. Normas gerais de licitação e contratação. A União tem competência privativa para legislar sobre normas gerais e não sobre tudo, né? Letra D. Cabe à União e aos Estados legislar concorrentemente sobre conflitos de competência em matéria tributária, cabendo à União a edição de normas gerais e aos Estados o exercício de competência suplementar. Essa daqui, meus amigos, ela era que trazia dúvida para o candidato. Mas ela está errada. Por quê? Porque se você olhar lá, e você está estudando para a área fiscal, você tem que saber, né? Você está estudando direito tributário, você tem que saber. Lá no artigo 146 da Constituição, né, está previsto que conflito de competência em matéria tributária é uma norma geral em matéria tributária. Né? Conflito de competência é uma norma geral em matéria tributária. E norma geral em matéria tributária é só da União, não é? Porque direito tributário é competência concorrente. Norma geral em direito tributário, só a União pode editar. Né? A não ser que ela for omissa. Né? Então, conflito de competência em matéria tributária é da União. E aqui falou que os estados poderiam legislar sobre esse conflito de competência. Não, conflito de competência é uma norma geral e normas gerais de direito tributário são só da União. Letra E. Legislar privativamente em matéria de responsabilidade por dano ao consumidor sem prejuízo da competência estadual. Errada. Por quê? Responsabilidade por dano ao meio ambiente, por dano ao consumidor, é competência concorrente. Tranquilo? E vamos para a nossa última questão. Na Federação Brasileira, a União exerce certas competências legislativas concorrentes com outros entes federativos. Então, estou falando de competência concorrente. O que exige um nível mínimo de harmonização entre as distintas esferas de governo. Considerando a sistemática constitucional, é correto afirmar que, nessa esfera de competências, ou seja, competência concorrente. Letra A. A União possui competência plena, enquanto não editada as normas específicas dos Estados. Errado. A União só pode legislar sobre normas gerais. Né? Então, a União não tem competência plena, não. Ela só edita normas gerais. Letra B. A União e os Estados devem observar as normas gerais constantes da Constituição Federal. Gente, não é bem isso, né? Não é bem isso, né? É errada. Claro, ele sempre tem que observar, mas isso aqui não explica o funcionamento da competência concorrente. Não é isso. A União vai editar as normas gerais sobre as matérias da competência concorrente, né? A Constituição está só atribuindo competência. Letra C. A superveniência da legislação estadual revoga a norma editada pela União que se mostra incompatível. Errado. Ele primeiro aqui tem um erro, né? Revogar já é errado falar em revogar. Né? E o outro erro é falar, ele inverteu a ordem, né? Na verdade, o que a Constituição fala é a superveniência da lei federal de normas gerais suspende a eficácia da lei estadual. Então, são dois erros aí. Né? Letra D, os estados possuem competência plena, enquanto a União não editar as normas gerais. Opa! É isso daqui mesmo. Né? É isso aqui mesmo. A letra D. Se a União for omissa, ou seja, diante da ausência de normas gerais, diante da ausência da lei federal de normas gerais, os estados exercem a competência legislativa plena. Letra D, correta. E a letra E, a superveniência da lei estadual sobre normas gerais suspende a eficácia da lei editada pela União? Errada. Errada. Não é isso, não. Né? De novo, suspende aqui até tá certo. Só que ele trocou a ordem, né? É superveniência da lei federal de normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual.
Tranquilo? Meus amigos, então é isso. A aula de hoje foi até mais longe, né? Obrigado aí pela presença de todos. Terminamos o assunto repartição de competências. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, gente!